Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez, aqui com uma breve palavra, mais uma vez, nesse momento de reflexão, em que o Senhor incha o nosso coração com toda a esperança e com todo amor. Vamos lá? Vamos para mais uma breve palavra, que o Deus Todo-Poderoso possa falar conosco. Peço desde já que vocês curtam, compartilhem, comentem. Dessa forma vocês ajudam esse servo do Senhor a alcançar mais vidas, esse canal a alcançar mais vidas e a palavra do Senhor se difundir. Vamos embora para aquilo que realmente interessa, a nossa conversa. O texto hoje para a nossa breve conversa encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 10, versículo 31 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-la por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Vocês, um simples homem, afirma que é Deus. Bom, mais uma vez o Senhor Jesus confrontando os fariseus duramente, irmãos. E esse é um momento bem célebre, um momento de bastante, vamos dizer, verdade do Senhor, de bastante amor também com a obra de Deus, porque ele se colocou como bom pastor. Foi logo depois dos fariseus terem expulsado alguém da sinagoga, veio em muitos, vamos dizer, desdobramentos depois daquilo. Ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e se colocou ali como o bom pastor e também como a porta das ovelhas. E na festa da dedicação, os fariseus cercaram ele. Ele afirmou ser um com o Pai, e o Pai um com ele, ou seja, assumindo a sua divindade diante dos fariseus, mas eles não criam. Mesmo o Senhor fazendo muitas obras, mesmo o Senhor levantando paralíticos da maca, mesmo o Senhor dando vista aos cegos, que foi justamente o que gerou toda essa discussão ali. Um cego de nascença foi ofertar justamente para dar o testemunho daquilo que Deus tinha feito, e os fariseus não quiseram, e além de tudo ainda expulsaram o cego da sinagoga. E nesse momento aqui eles questionando Jesus, depois de falar que é um com o Pai, eles pegaram pedras para atirar em Jesus. E nós aprendemos algumas coisas que eu gostaria humildemente de compartilhar. Fala assim, mais uma vez os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Irmãos, quem decide caminhar pelo propósito, quem decide caminhar junto com o Senhor, quem decide caminhar pela justiça de Deus, quem decide caminhar vivendo uma vida que agrada a Deus, eu quero te dizer algo que talvez não agrade muito. As pedras não vão parar de chover. Eu quero repetir isso. As pedras não vão parar de chover. E normalmente são desertores, pessoas que não querem viver o processo, que abandonam, que sentam na arena e criticam aqueles que não se curvam à dor, que enfrentam a dor. Pessoas que estão dispostas a vencer o deserto. As pedras, elas não vão parar de chover. Os inimigos são muitos e o inimigo na verdade é Satanás, irmãos, mas ele usa todos que estão dispostos a atacar, principalmente aqueles que não concordam com aquilo que nós carregamos, com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós vivemos. O mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que o sistema implantado no mundo jaz no maligno. Então as pessoas não vão concordar e muitas vezes vão atirar pedras. As pedras, elas não vão parar. Eu gosto da expressão mais uma vez, porque não é a primeira vez. Quem aí já recebeu apenas uma pedrada? Eu já recebi muitas pedradas e elas não param. De fato, elas não param. Mas o Senhor é conosco. O Senhor sempre guarda. Um filho fiel, alguém que é leal ao propósito, que está disposto a servi-lo com todo o coração e com toda a devoção. Em Salmo 124, versículo 2 fala: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Eu gosto da versão NVT que fala: se não fosse o Senhor ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido, vivos com a sua ira ardente em nós, se não fosse o Senhor, irmão.
Se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Olha, a palavra vai dizer que Jesus revidou. Jesus disse, Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Você percebe que Jesus confronta eles com a verdade? E qual que é a verdade, irmão? Que o ataque vem justamente porque nós estamos obedientes à direção de Deus. Eu quero repetir primeiro o versículo. Diz assim, Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Ou seja, o Senhor estava na direção de Deus. Então, o ataque vem justamente pela obediência, irmão, à direção. E eu quero te dizer, fica na direção de Deus. Não saia da direção de Deus. Mesmo que esteja chovendo pedras, mesmo que esteja difícil suportar, o Senhor lhe dará resistência, o Senhor soprará o vento de poder, o Senhor erguerá você, o Senhor lhe dará resistência, Ele petrificará a tua face, endurecerá o teu rosto para você ficar firme e você não sentirá dor alguma, você suportará com muito amor à obra que o Senhor deu para você. Não se importe, aprenda a não ligar e aprenda a não se importar, porque as pedras vêm justamente porque estamos na obediência, porque decidimos viver diferente do que o mundo vive, porque resolvemos seguir um propósito celestial. Irmãos, olha, quem vive por propósito tem que aprender a não ligar quando as pedras voam. O ataque ele vem justamente por estar na obediência, na direção a Deus. Eu quero ler Paulo contando o seu testemunho para o rei Agripa em Atos capítulo 26. Ele fala exatamente o que ele viveu justamente por obedecer à visão celestial. Ele estava contando ao rei Agripa e ao governador Festo. Em Atos 26, do versículo 19 ao 21, fala assim, portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio de suas obras que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Percebe, irmão, que ele foi preso e depois tentaram matar justamente por pregar o evangelho, por viver o seu propósito? O diabo não está satisfeito com aquilo que você carrega. O inferno, irmão, não vai parar. Então, se as pedras não pararem de chover, trate de ficar mais forte você. Olha o que Jesus faz. As palavras dele são fortes. Olha, ele fala assim, por qual delas vocês querem me apedrejar? E parece que Jesus está tirando eles, não é verdade, irmão? Parece que ele está confrontando no íntimo. Ele está, se eu fiz o bem, por que vocês estão querendo me tacar pedra? É mais ou menos traduzindo num linguajar mais simples. Se eu estou fazendo bem, por que vocês estão me apedrejando? As obras de Jesus, irmãos, revelam quem ele é. Nicodemos quando chega para conhecer Jesus em João capítulo 3, ele fala, mestre, sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer estes sinais se Deus não estivesse com ele. E, bom, isso na verdade, irmãos, não é algo assim, que é totalmente verdade, porque as pessoas, nós vemos o caso de Moisés que faz sinais e maravilhas, e os magos e os feiticeiros e os sábios daquela época também fazem os mesmos sinais, até certo ponto, porque depois de determinado ponto eles não conseguem repetir mais, como por exemplo a morte do primogênito, algo que era poderoso, algo que viria de Deus. Moisés profetizou e aconteceu. E aqui nesse momento ele tinha curado um cego de nascença, provavelmente já tinha ressuscitado a filha de Jairo e também o filho da viúva de Naim. Então são coisas que comprovam que Deus estava com ele, e ele poderia afirmar com toda certeza. Então por isso que ele está perguntando, por qual das obras que você querem me matar? Se é Deus que está me falando, se isso não comprova para vocês que Deus está comigo, o que mais vai comprovar? E
nesse momento, nós percebemos que o Senhor, ele parte justamente para a definição, para começar a definir aquilo que é o seu ministério, irmão. Em Salmos, versículos, capítulo 100, Salmos não tem capítulo. Salmo 111, versículo 3, a palavra do Senhor Deus vai dizer o seguinte: tudo que ele faz revela sua glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Você percebe, irmão? Tem um outro versículo que fala que os céus declaram a sua glória e o firmamento mostra a sua majestade. Eu não lembro qual que é a referência, mas tudo que Deus faz mostra quem Ele é, irmão. Basta nós pararmos um pouco e olharmos com atenção o que está acontecendo ao nosso redor e o que o Senhor é capaz de fazer, que nós podemos ir além sim e vivenciar esses momentos, essas promessas e tudo que Ele tem para nós, através da nossa fé no Filho de Deus que vence o mundo. Mas esses homens não estavam dispostos. E olha o que acontece, eles responderam: não vamos apedrejá-los por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Irmãos, a blasfêmia, o Senhor Jesus fala que todo pecado tem perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? O Espírito é o último que vem fazer a obra em nós. Então, quando nós negamos Ele, provavelmente nós negamos tudo que todo o exército celestial, praticamente negamos a Trindade, e Ele é o último. Então, é Ele que opera em nós toda a palavra, é Ele que muda o nosso interior, Ele muda lá dentro. Então, quando nós começamos a negar Ele, resistir Ele, e é possível resistir, em Atos capítulo 7, Estevão fala para esses mesmos homens aqui que eles resistem ao Espírito Santo, quando não tem problema. E aqui o Senhor Jesus ainda está disposto a perdoar, porque eles estão acusando o Senhor Jesus de blasfêmia. E a blasfêmia fala de algo que vinha da lei de Moisés. O Senhor Deus até matou alguém no Êxodo por blasfêmia. Algo que aconteceu lá em determinado momento. Um homem insultou o nome de Deus, e Deus, depois do julgamento, depois de prendê-lo, começaram a apedrejá-lo, mataram exatamente por pedras. Então, por apedrejamento. Então, eles sempre levavam muita risca, transformando a forma deles de pensar, sem consultar a Deus. Agora Moisés não, Moisés parou para consultar. O que acontece aqui, irmãos? Muitos mesmo não conseguem enxergar a palavra e a beleza de Deus porque tem a visão distorcida dos fatos. As obras de Deus nos revelam quem Ele é. Então, quando nós vemos um mover de Deus na vida de uma pessoa, irmão, nós jamais devemos mesmo, sabe? Quando eu não sei, eu prefiro me calar e não comentar, porque eu posso estar criticando uma pessoa que orou muito, porque eu posso estar, zombando como Penina de Ana, de um sonho de Deus. Eu posso estar indo contra o próprio Deus. E isso é muito forte. Nesse caso aqui, Jesus estava de frente para eles, irmãos, e eles não conseguiam enxergar. Isso tudo se deve à dureza de coração petrificado. Mateus capítulo 13, no versículo 13, o próprio Senhor Jesus disse, ele fala o seguinte, olha o que ele fala: por essa razão eu lhes falo em parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Insensível é um coração duro, irmão. Um coração, quando nós enrijecemos, e eu já endureci o meu coração algumas vezes, irmão. Eu creio que uma das piores coisas que tem por ser humano é o coração duro, é quando ele não consegue mudar o rumo. Ele até acredita que o coração duro dele, às vezes, é fé. É tipo, sabe, aquele cabeça dura, que isso aqui vai dar certo e tá vendo que tá dando tudo errado. E nós pensamos, às vezes, que vem isso do próprio Deus. E essa é uma dificuldade de enxergar. E olha o que acontece. A palavra fala assim, você, um simples homem, afirma que é Deus. Irmãos, e Deus, de fato, Ele age na simplicidade. Só que nós não podemos tratar Jesus como um homem comum. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Todo-Poderoso, governa o universo, consegue reverter situações extremas.
e levar pessoas que não eram nada a viver vidas extraordinárias só pelo poder da tua palavra e pelo poder do seu Espírito, só não pelo poder. A palavra ela é poderosa. Agora, quem não consegue enxergar, quem anda com dureza de coração, meu irmão, quem não consegue enxergar a simplicidade de Deus agir, exalta-se a si mesmo. Você está vendo? Você é um simples homem. Eles não eram simples. Vocês é um simples homem. Está dizendo que é Deus. Então quem não consegue ver o Deus agindo de forma simples, exalta-se a si mesmo. E aí há um grande problema. Mateus 23, versículo 12, fala que aquele que se humilhar por amor a Deus será exaltado, mas aquele que exaltar a si mesmo será humilhado pelo próprio Deus. E nesse movimento, nós percebemos que muitos mesmo pereceram. Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor Deus vai dizer: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornam como crianças, jamais entrarão no céu. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Percebe, irmão? Que é na simplicidade. E Deus se fez simples, irmão. Ele poderia resolver o problema da humanidade com a sua soberania. Irmãos, com um simples estralo de dedo. Ele não precisava nem liberar a sua palavra, que é a sua maior fonte de poder, conforme a Bíblia. Não. Porque o que Deus fala de fato acontece. Mas ele resolveu na simplicidade. O que ele resolveu, irmão? Vestiu o nosso carro tabernacular entre nós, se fez homem. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenham a mesma atitude que Cristo Jesus, se quiserem andar no mesmo passo, que embora sendo Deus, negou-se a si mesmo, ou seja, ele foi da maneira mais simples, irmão, veio aqui e derrotou o diabo, sendo um de nós. Foi isso que ele resolveu fazer. E ele está dizendo, através dessas palavras, que é na simplicidade, para nós nos fazermos como crianças, porque como crianças nós conseguimos compreender. Uma criança depende do seu pai. Olha o que ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele fala: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes ao pequenino. E nós sabemos, irmãos, verdadeiramente que o Senhor faz dessa forma. Ele leva justamente pela simplicidade. Ele se humilhou, quer dizer que ele foi completamente humilde, irmão, tomando a forma de servo. E a humildade está ligado à serventia. Por isso que ele fala também em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa é a nossa grande herança. Se manter pequeno diante de Deus. É na simplicidade que Deus age. Ele não é um homem comum, embora seja simples, igual nós. E talvez aqueles fariseus, aqueles homens, esperassem raios e trovões, como da época do Êxodo, como ouvia se contar, e talvez Deus fosse livrar dos romanos, mas não, ele resolveu agora agir na simplicidade. Isso tem um motivo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 vai dizer que Deus deliberadamente, 27, Deus deliberadamente resolveu escolher as coisas loucas do mundo, como eu e você. O que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Sabe por quê? Para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus age na simplicidade. Então deixa Deus fazer o simples e simplesmente ser Deus em nossas vidas. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.